Olá, galera do 7º ano A e do 7º ano B. Eu tô aqui em casa, no estúdio da minha filha Júlia, no quarto dela, né? Júlia tá me dando uma força. Ei, Júlia, mãozinha. Ela tá me ajudando pra preparar. Mãozona, é verdade. Olha! Credo! Então, olha só, é mesmo, Ju. Achei a sua mão bem grande. Então, vamos lá, gente. Vamos ao que interessa, que é o conteúdo de matemática, tá? Nós estamos aqui para falar sobre o capítulo 2. Então, a gente vai iniciar aí o capítulo 2. É um conteúdo novo, tá? Então, a gente vai ver números racionais. Os números racionais, eles entram também os números fracionários, né? Entrou fração, aí a pessoa já começa... Ai, meu Deus, fração difícil. Não, calma, a gente vai ver isso aí por partes. Eu sei que a situação não é muito boa, né? Com certeza todos nós queríamos estar aí na sala de aula, assistindo a aula regular, porque com certeza é muito mais fácil de aprender. Mas eu vou tentar aqui fazer o melhor possível. É importante também agora, mais do que sempre, é importante que vocês façam também a parte de vocês. Então estudem, leiam o conteúdo do livro, tá? É importante. Tentem fazer os exercícios. Eu mandei aí para vocês a indicação das páginas onde estão o gabarito. Então o gabarito ele é importante, tá bom? Porém ele tem que ser usado de forma consciente. Não é para usar o gabarito como cópia. Até porque eu não quero que vocês me deem só a resposta final, eu quero que tenha a resolução também. Então é importante que vocês tentem fazer os exercícios, façam tudo com muita calma, principalmente aqueles exercícios propostos que foi do capítulo anterior, né? Que são exercícios que vocês já viram o conteúdo, como vocês já viram é muito mais fácil de fazer. Então façam com bastante calma, tentem fazer todos, não deixe nenhum sem fazer. Se você tiver dúvida ou então precisar fazer a correção, pode usar o gabarito. O gabarito, aliás, ele serve para isso. É importante que vocês usem o gabarito desta forma, para corrigir. Porque se você fez a atividade certo, é importante que vocês confiram no gabarito para que tenham certeza de que aquilo que vocês fizeram está realmente de acordo e vocês conseguiram chegar numa resposta certa. E se você fez e errou, é mais importante ainda que você corrija, porque senão depois você acaba estudando o exercício de forma errada, ou acreditando que você está sabendo fazer, sendo que tá errado, né? Que não chegou na resposta que deveria chegar, tá bom? Então, usar o gabarito de forma adequada é muito importante, tá? Usar ele para corrigir, não para copiar, tá bom? Nós vamos então começar aí o capítulo 2, e o capítulo 2 ele fala sobre números racionais. Aí embaixo vocês podem ver uma preparação, o que ele fala, aonde a gente encontra esses números racionais, né? Então tá aí. Você já parou para pensar em todos os números que conhece, suas características e peculiaridades? Cada número tem uma classificação, pertencendo a um ou mais conjuntos. Então, por exemplo, os números naturais, como a gente viu no capítulo anterior, eles estão dentro dos números inteiros, porque a gente sabe que os números naturais, ele vai de 0 ao infinito positivo. E os números inteiros, ele vai do 0 ao infinito positivo, mais do 0 ao infinito negativo. Então, a gente tem um conjunto dos números naturais dentro do conjunto dos números inteiros, não é isso? Então, agora a gente vai ter o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros também dentro dos números racionais. Então, além de ter os números fracionários e decimais, que entram nos números racionais, a gente também tem os números inteiros e os números... os números naturais e, por consequência, os números inteiros também, tá bom? Então, todos esses dois conjuntos também entram nos racionais. Então, olha lá. Imagine os diversos números que estão ao seu redor. Uma conta a pagar, uma receita a ser preparada, a temperatura em determinado local, a divisão de uma pizza em pedaços, onde esses números se encaixam. A qual conjunto eles pertencem? Então, quando você vê uma conta para pagar, por exemplo, uma conta de luz, vai, R$224,30. Esses 30 centavos, eles não são, como ele tem esses 30 centavos, ele não pertence mais aos números inteiros, lembra? Ele não tá mais inteiro, ele tá quebrado. Então, ele tem a casa dos decimais.
Então, como ele tem os décimos, centésimos e milésimos, ou até milésimos, ele deixa de ser um número inteiro e passa a ser um número racional. Então, é aí que a gente encontra esses números. É nesse grupo dos números racionais que esses números pertencem, tá bom? Que eles estão ali. Então, a necessidade de representar números inteiros e suas partes fez surgir o conjunto dos números racionais. Vamos, então, iniciar os estudos desses números, então, que a gente vai ver agora, tá? É importante que vocês façam a leitura aí, né? Ele fala assim, na página 60, número racional, é o 1, né? O tópico 1. E cálculo de MMC. O cálculo de MMC a gente vai ver na próxima semana, tá bom? Então, nessa semana a gente vai ficar só com a introdução aí dos números racionais. A gente vai ver, eu quero que vocês deem uma lida aqui, ó. Vejam os exemplos, né, que eles colocam, né? Então, das temperaturas, ó. Primeiro ele fala que os números negativos estão dentro do conjunto dos números racionais. Depois eles falam sobre o iceberg, né? Ele fala da quantidade do iceberg que fica para dentro da água, né? Então ele fala que é 7 vezes maior do que a quantidade que está para fora, né? Do que o tamanho do iceberg que mostra fora. Então isso significa que 1/7 dele fica dentro, fica submerso na água. Então ele apresenta um número fracionário. Então aqui o número negativo, o número fracionário, todos eles estão dentro aí do conjunto dos números racionais. E por fim ele dá o exemplo que eu havia falado, né? Uma conta de luz que custou R$ 164,12. Olha ali a casa decimal, né? Então eles têm aí o décimo e o centésimo aí. Então isso faz com que esse número não seja um número inteiro, mas seja um número racional, tá bom? Então ele dá os dois exemplos, ele fala assim, ó, -12 é um número inteiro e também um número racional. A fração 1/7 é um número racional. O número R$ 164,12, que aparece na conta de energia, pode ser classificado como um número racional. Porque quando você faz a fração, você resolve a fração, você pode às vezes achar um número inteiro ou você pode achar um número decimal. Então, como a fração entra nos números racionais, os quebradinhos lá também, os números decimais, também entram dentro dos números racionais, tá bom? Então é isso. Essa é a parte mais importante. Então, como a gente vai trabalhar muito a fração nos números racionais, é importante que vocês consigam montar uma fração, né? Então, uma fração ou uma razão, como a gente pode chamar, ela nada mais é do que uma divisão. Então, se eu falo assim para vocês, 10 dividido por 5, como mostra aí no exemplo, vai dar o valor 2. Ou eu posso representar esta divisão, esta razão ou esta fração da seguinte forma, 10 quintos, né? Então, 10 quintos também é uma fração, só que ele está escrito em forma de fração ou ele pode estar escrito em forma de divisão. E ambas vão ter o mesmo resultado, pois trata-se da mesma operação, que é a divisão. E ambas vão ter o resultado 2, tá bom? Como mostra aí embaixo. E aí ele dá vários outros exemplos, né? Então ele fala também, importante aí na página 61, a nomenclatura desses valores, tá? Então, tanto numa fração quanto uma divisão, eles possuem números. Se você coloca ele em fração, é até mais fácil para você determinar a nomenclatura. Os valores que estão em cima, que estão acima daquele traço, que é o por, eles são chamados de numerador. E os valores que estão abaixo, eles são chamados de denominador. O resultado é o quociente. Caso esta fração você esteja resolvendo através de uma fração, você vai fazer a divisão até o final. Então, esta divisão, ela não terá resto, você vai achar números decimais. Se você faz essa divisão não pela fração, faz uma divisão simples, e você tem você encontra nessa divisão apenas o número inteiro e você não tem resto zero, você tem um outro resto, você não continuou para achar os decimais, porém você deixou esta divisão ou esta fração com resto zero, tá? Então você vai ter numerador, denominador, quociente e resto. No caso das frações que são decimais, você não vai ter o resto como nomenclatura, porque você vai dividir até achar, ou por uma dízima periódica, também pode acontecer, tá? Que são aqueles números que você vai repetindo o último número, né? O último algarismo,
várias vezes. Você continua a divisão até você sabe que aquilo ali é infinito. Vai sempre dar o último número repetindo o último algarismo do resultado. Mas você pode ter ou não resto. Quando você tem resto e você continua a operação de divisão, você vai encontrar um valor decimal, tá bom? Então é isso. E aí ele mostra alguns exemplos, né? Ele mostra aí a divisão com vírgula, né? Quando você não tem, você divide, sobrou o resto. No caso aqui, nessa divisão, 9 dividido por 2. O resto era 1. Então ele quis ir até o final para achar o valor decimal desta divisão ou desta fração. Então o que ele faz? Ele acrescenta um zero. E aí, como ele vai trabalhar com números menores do que um inteiro, ele começa a colocar os números após a vírgula, porque ele vai trabalhar com os números decimais. Então, ele põe uma vírgula e depois ele continua a divisão normalmente, tá bom? E aí, você pode ver que 9 dividido por 2 é 4,5. Mas se você pensar em dinheiro, é muito mais fácil, né? Então, olha só, monta a fração na sua cabeça, 9 sobre 2, 9 por 2. Então, o que você vai imaginar? Eu tenho R$9 e vou dividir em 2 pessoas. Ah, cada uma vai ficar com 4,50, né? Então, pensando em dinheiro, é muito mais fácil de resolver, viu? Então, antes de fazer o cálculo, coloca isso e converte para dinheiro. Vocês vão ver como o cálculo é muito mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Tendo isso, agora a gente vai ver aí os exercícios, tá? Então, leiam aí depois com calma, tudo... Assistam o vídeo, façam toda essa interpretação, mas depois é importante que vocês leiam tudo que está aqui, o passo a passo, tá? E aí a gente vai ter alguns exercícios aí para resolver. São 3 exercícios, bem simples, tá? Então vamos lá. Exercício 1. Represente as divisões em forma de fração irredutível quando possível. Então, fração irredutível, vocês já viram isso, né? É que a gente não tinha visto com números negativos. Vocês provavelmente viram isso no quinto e no sexto ano. Mas a professora com certeza ensinou com os números naturais. É da mesma forma. A regra da divisão e da multiplicação continua valendo aqui, tá? Quando que vai dar positivo e quando que vai dar negativo? Se os números possuírem sinais diferentes, eu tenho um resultado negativo. Se os números possuírem sinais iguais, eu tenho resultados positivos, tá bom? Ah, mas é menos e menos. Não interessa. Vira mais, porque os sinais são iguais. Eu tenho menos e mais, negativo. Eu tenho mais e menos, negativo, sinais diferentes. Eu tenho mais e mais, os dois são positivos. Então, eu tenho positivo. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos, tá bom? O resultado. E aí, vocês vão montar as frações. Lembrando que ela tem que estar na forma irredutível. O que isso significa? Vocês vão dividir por um valor em cima e embaixo o mesmo valor, ou por 2, vocês vão simplificando a fração, assim como vocês faziam no quinto e sexto ano, tá? Até ela não ser mais divisível por nenhum número, não tenha mais nenhum número que possa dividir embaixo e em cima o mesmo valor, tá bom? Então aí você chegou na fração irredutível. Tem um videozinho também que eu indiquei aí, que é legal vocês verem, é do professor Marcelo, também muito bom o vídeo, e ele mostra toda essa parte da simplificação das frações, tornando elas frações irredutíveis, tá bom? Então é legal que vocês vejam. Mas é bem simples, é só recordar um pouquinho o que foi estudado aí no quinto e no sexto ano, tá bom? No 2, nós temos aí uma situação problema. Ele fala assim: Amanda comprou 8 caixas de bombons para distribuir igualmente aos 26 alunos. Qual fração irredutível representa a parte da caixa recebida por cada um deles? Então, primeira coisa é montar a fração, né? Que é 8 sobre 26. 8 26avos. Então, o que vocês vão fazer? Monta a fração e vai descobrindo números que possa simplificar em cima e embaixo, ou seja, dividir em cima e embaixo, até vocês encontrarem aí a fração irredutível, tá bom? Depois, por fim, o exercício 3. Todos esses exercícios, eles estão na página 61, tá? Então, vai lá na página 61 e resolvam esses exercícios aqui, tá bom? Então, olha lá, exercício 3, o último, hein? Tá acabando, olha que molezinha. Ah, mas se fosse na sala de aula, com certeza ia ser mais coisa, né? Vai se preparando, hein? Já vai esquentando aí, façam tudo aí, se ficou alguma coisa pra trás da semana passada, faça, não deixa acumular, tá bom? Depois, quando nós voltarmos, vamos voltar aí, ó,
com força total, tá bom? Não vejo a hora de voltar. Tô ansiosa, hein? Então vamos lá, para terminar o exercício 3. Rodrigo disse a seu filho que iria murar 17,5 metros da frente do terreno que comprou para a família e, como tarefa, deixou que ele calculasse o comprimento em número decimal a ser murado. Qual medida deve ser encontrada pelo filho de Rodrigo? Então a conta é 17 dividido por 5. Então vai fazer esta conta, vai ver qual foi o valor aí encontrado, tá bom? Então, molezinha, vai dar um número decimal e a unidade de medida é metros, tá bom? Então é isso, façam aí com bastante atenção, assistam o vídeo também que eu mandei, assistam esse vídeo, se precisar assistam novamente, tá bom? Se ainda ficar dúvida, assistam aquele outro que eu indiquei para vocês aí nas tarefas, aí nas páginas, no conteúdo, nas atividades diárias. E é isso, torcendo aqui, ó, para que tudo passe logo, para que vocês possam estar lá na sala de aula e eu também, para que a gente tenha aí uma quarentena bem tranquila, né? Vamos torcer também para que tudo dê certo. Não é para ir passear, não é para ir no shopping, nada de praia, nada de visitar um amigo, entendeu? Agora é hora de se resguardar mesmo, ficar em casa e aproveitar para fazer as atividades de matemática, tá bom? É isso, saudades, muitas saudades de vocês e até mais. Fica aguardando aí o nosso retorno. Enquanto isso, a gente vai se vendo aí pelas videoaulas, tá bom? Tchau!